Jean-Claude Van Damme está aparecendo num novo filme de ação chamado O Último Mercenário. Por conta disso, eu venho trazendo aqui nesse vídeo de Clássicos Nerd o filme O Grande Dragão Branco, de 1988, um clássico dos anos 80. E esse filme conta, a princípio, a real história de Frank Dux. Eu digo real, entre aspas, porque há controvérsias. E eu venho trazendo essas controvérsias aqui juntamente com a história do filme. E também mencionar aqui a relação dele com o game Mortal Kombat. Não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal de Jogo Nerd. Frank Dux, um ninja dos tempos modernos, um grande fanfarrão. Bom, eu vou mostrar alguns fatos aqui, algumas questões no vídeo e vocês tirem suas próprias conclusões. E além disso eu vou falar também sobre o filme Grande Dragão Branco e sobre sua relação com Mortal Kombat. Mas antes da gente verificar esse mundo das lutas dos anos 80, eu peço por favor que vocês deixem seu like e sua inscrição para fortalecer cada vez mais esse tipo de vídeo aqui. E eu saber qual o que vocês gostam mais, qual o conteúdo que vocês gostam mais. Desde agradeço e vamos lá. O nome original do filme é Bloodsport. Foi traduzido aqui no Brasil como O Grande Dragão Branco. O roteiro do filme é baseado num livro que tem o título traduzido aproximadamente para o português como O Homem Secreto, a história sem censura de um guerreiro americano. Esse livro foi escrito por um cara chamado Frank Dux e ele conta a sua própria aventura num torneio de artes marciais. E ele não só tem esse livro como base, como referência para o roteiro do filme, como também ele trabalhou no filme ajudando as coreografias de luta. Frank Dux é interpretado por Jean-Claude Van Damme. Ele foi treinado por um mestre japonês em artes marciais chamado Senzo Tanaka, juntamente com seu filho. Ocorre que o filho de Senzo morre e o Frank Dux resolve ali assumir os sonhos do rapaz e até mesmo os sonhos do próprio mestre dele, honrando. E o que seria isso? Seria representar o clã, a família Tanaka, num torneio chamado Kumite. O Kumite é um torneio de artes marciais clandestino do submundo, que é realizado de 5 em 5 anos. Reúne lutadores do mundo inteiro. E é simplesmente assim, não há limite para o que você possa fazer ali naquele ringue. Não há golpe proibido. Então gera muita violência, gera muito sangue, por isso que o nome, inclusive, do filme original é Bloodsport. Frank Dux é um militar e na sua folga do serviço vai a Hong Kong, onde vai ocorrer essa edição do Kumite. No encalço dele vão 2 agentes ali das Forças Armadas querendo impedir que ele lute, porque ele pode se machucar e ir até a óbito por conta da violência que se tem nesse torneio. Eles estão tentando, a mando do governo americano, impedir que um oficial tão valoroso como o Dux seja prejudicado, possa ficar machucado ou até morto. Eles não conseguem fazer isso e eles ficam o filme todo tentando impedir Frank de lutar, mas não conseguem. Frank conhece um outro americano também lutador ali no Kumite, um cara chamado Ray Jackson. Eles se tornam amigos e tal, e também nos é apresentado ali o grande antagonista da história, um lutador chamado Chong Li. Chong Li é o atual campeão ali do Kumite. E ele já pega logo na bronca com o Frank, porque o Frank começa a bater no recorde dele. Então ali já se estabelece uma relação mais acirrada entre o protagonista e o antagonista. Em determinado momento do torneio, Ray Jackson luta contra o Chong Li e é derrotado e é gravemente ferido e fica lá internado, hospitalizado. O torneio vai avançando até que se chega à final entre Frank Dux e Chong Li. Frank Dux está mordido pela condição em que ficou seu amigo, e o Chong Li ali está com aquela raiva de vilão mesmo. O Chong Li, mesmo trapaceando, Frank Dux consegue vencer, tornando-se o primeiro não asiático a ser campeão do Kumite, quebrando todos os recordes possíveis do torneio. Vou falar agora da relação entre o filme O Grande Dragão Branco e Van Damme com o game Mortal Kombat. Ocorre que um dos produtores, o Ed Boon, deu uma entrevista dizendo que eles tinham inicialmente
a intenção de produzir um game baseado no Van Damme, mais precisamente no Van Damme do filme O Grande Dragão Branco. Eles até chegaram usando a tecnologia da época lá, a digitalizar o Van Damme enquanto ali personagem daquele filme ali com o Frank Dukes para o computador para tentar ali fazer algum game de luta, alguma coisa do tipo. Questão que o projeto tomou outro rumo e daí surgiu o Mortal Kombat, que ainda assim tem alguma relação lá com o T, né? É um torneio, é uma coisa muito sangrenta e tudo mais, blá blá. Mas a maior de todas, a maior referência de todas é com o próprio Van Damme. Se a gente observar o personagem Johnny Cage. O Johnny Cage fisicamente é parecido com o Van Damme, além dele ser um ator de cinema, um ator de filmes de ação e lutador. E a maior de todas, existe um golpe que ele dá ali, Johnny Cage executa no game, que é idêntico ao que o Van Damme ali no papel de Frank Dukes executa no filme Grande Dragão Branco, que é quando ele faz um espacate, aquele movimento da ginástica em que se abre as pernas formando um ângulo de 180 graus. O Johnny Cage faz esse movimento atacando com soco a genitália do oponente, de forma idêntica ao que o Frank Dukes faz em determinado ponto na história do filme. Agora aqui as questões polêmicas que envolvem Frank Dukes. Não há dúvida que ele é um grande lutador. Ele, por exemplo, para as gravações do Grande Dragão Branco, ele colocou o Van Damme sob um treinamento de 3 meses para que ele ficasse com a técnica apropriada para executar no filme. Segundo o Van Damme, foi o treinamento mais árduo que ele teve em toda a sua vida. E ele tem outros feitos também que demonstram que ele é um grande lutador. Mas o jornal Los Angeles Times trazem informações que contradizem as histórias ali que Frank Dukes conta. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 26 de fevereiro de 1988. No dia 1º de maio de 1988, o jornal Los Angeles Times publicou uma matéria com o seguinte título, traduzida aproximadamente: Ninja, herói ou mestre falsificado? Furos no passado lendário do mestre de artes marciais de Uland Hills. Em 1975, Dukes havia lançado um novo estilo de luta que ele havia criado, chamado Dukes Ryu Box, e ele afirmava que isso era um estilo de ninjutsu. Só que as entidades responsáveis não acreditaram esse estilo de luta ao ninjutsu, porque, segundo essas entidades, ele não fazia referência ao Koryu, que seria o estilo de ninjutsu do século XV que eles acham que deve ter referência. Isso porque o mestre de Frank Dukes, o suposto Senzo Tanaka, ninguém sabe da existência dele, ninguém confirma a existência dele, não se tem notícia de um japonês chamado Senzo Tanaka viver naquela região naquela época. Então não se confirmou o treinamento do Frank Dukes a esse mestre japonês renomado, por isso o estilo de luta dele não foi considerado um ninjutsu. Com relação ao torneio Kun-T, no filme a gente pode verificar ali que ele ganha com uma premiação, um troféu, uma espada. Só que depois ele apareceu em fotos, apareceu na época lá, demonstrando, ostentando um troféu. E aí ele foi questionado, vem cá, é um troféu, uma espada, isso aí. Ele se contradisse algumas vezes e em determinado momento ele falou que ganhou os dois. A premiação do torneio lá do comitê foi uma espada e um troféuzão mesmo. Isso foi o que ele falou. Mas a investigação ali do jornal Los Angeles Times disse que ele comprou aquele troféu numa loja local. E que, buscando referências a um endereço do comitê, um endereço relacionado a esse torneio, encontraram o endereço da casa de Frank Dukes. A própria existência desse torneio é questionada. Vejamos, tá certo que é um torneio clandestino, um torneio de submundo, mas até hoje, um torneio que existe há tanto tempo, até hoje, em toda a história, a única menção a esse torneio Kun-T é dita pelo Frank Dukes. Ninguém, nenhum outro lutador, ex-lutador no mundo, em nenhuma época, citou esse torneio. Isso já é uma coisa meio estranha. Outro ponto é que, na época que é apontada que houve esse torneio aí, o Frank Dukes não estava ali em Hong Kong e nem mesmo em nenhum outro local na Ásia que poderia ter acontecido esse torneio. Outra questão interessante a esse respeito aí, e
meio esquisita é o próprio nome do torneio. Kumite, que ao pé da letra significa encontro de mãos. E ele é considerado uma técnica base de treinamento de várias lutas. No Karatê, por exemplo, ela é a tríade básica de treinamento: Kumite, Kihon e o Kata. Agora vamos analisar aqui um torneio assim, muito antigo, clandestino, no submundo ali, violento demais, vale tudo ali, né? Tal. Você vai colocar o nome do torneio de Kumite, pra mim, pelo menos, não faz muito sentido. Mas, então, tem muitas questões aí nebulosas a esse respeito. Mas também tem umas questões a favor do Frank Dux. No filme nós vemos um golpe chamado Jinmak, que é aquele golpe que ele quebra o tijolo. Aquele golpe, ele existe na vida real. Não é daquela forma que aparece ali no filme, né? Mas ele existe na vida real, e o que existe na vida real, o Frank Dux sabe executar. Ele consegue executar o Jinmak, que é traduzido como toque da morte. Outro fato interessante é que, segundo Frank Dux, em determinado momento da gravação do filme, ele se desentendeu com o Van Damme e chamou ele para briga. Os dois foram brigar no alto do Hotel Victoria. Eu acredito que seja esse aí da foto que eu busquei aí, não tenho certeza. Ocorre que eles foram no alto dos 60 andares e se colocaram acima de uma plataforma de 40 centímetros de largura. Assim que se colocaram nessa plataforma, o Frank Dux deu um chute giratório assim para intimidar o Van Damme. O Van Damme ficou doido, falou assim: caraca, você é maluco, isso aqui, deixa disso, para com isso aqui. E recuou. O interessante, assim, por mais estranho, por mais inusitada que seja essa história, o Frank Dux conta essa história e o Van Damme não nega não. Ele fala: ó, o Van Damme regou, não sei o que fiz isso, aquilo, não sei o que, 60 andares na plataforma, e o Van Damme não desmente não. Então, a princípio, essa parada doida aí aconteceu mesmo. Ainda segundo Frank Dux também, toda essa intriga, todo esse complô contra ele é liderado por um outro mestre ninja chamado Stephen K. Hayes, que o entende como uma ameaça e por isso tenta minar a sua reputação. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Acreditam nessa história do Kumite, a história que o Frank Dux contou, ou acham que ele é 7? Vocês acham que ele é completamente 7 ou mais ou menos 7? Deixe aqui seus comentários, deixe aqui também suas opiniões, sugestões para novos vídeos relacionados a esse assunto ou a outros assuntos. Podem deixar aí nos comentários. E eu também peço que vocês fortaleçam aqui o canal com o seu like e a sua inscrição para a gente saber medir aqui quais vídeos que vocês gostam mais. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.